Fala galera, meu nome é Marina Era e eu tô aqui hoje para apresentar para vocês a primeira aula de inserção ao grafite com foco em bombe. O projeto vai ensinar vocês, primeiramente, a fazer um rascunho no papel de bombe e depois como passar isso para os muros. Então vamos começar primeiro explicando um pouco sobre o que é o grafite. O grafite é um movimento artístico que nasceu em Nova York, na década de 70, e consiste em você fazer arte nos muros. O grafite não necessariamente acontece de forma legalizada, e você pode fazer um desenho, mas a raiz mesmo nasceu com as escritas, com as letras. Aqui no Brasil, teve início também no final da década de 70, e é isso, consiste em você se expressar através dos muros. O grafite nasceu também juntamente com o movimento hip hop, que foi uma coisa muito forte, eles vieram juntos. Que o movimento hip hop contém o DJ, o break dance, o grafite e o MC. E aí, de uma certa forma, todos eles fazem o movimento hip hop acontecer. A minha iniciação no grafite teve início quando eu tinha 16 anos. E eu sempre gostei muito de desenhar. E eu via aquilo na rua e aquilo me chamava muita atenção. E aí, eu tive um incentivo de um amigo meu na época, que comprou uma latinha e eu comecei a pintar no muro da casa dele mesmo, e aí eu comecei a perceber que aquilo não era tão difícil quanto parecia e que talvez eu tivesse uma aptidão para fazer aquilo. E aí depois eu fui procurando pessoas que também faziam isso, amigos que se interessavam, e aí comecei a pintar na rua, procurar movimentos, enfim, que faziam a mesma coisa, e comecei a ter essa curiosidade, essa vontade de me expressar, porque para mim também o grafite tem muito a ver com essa questão do conhecimento, assim, da sua área, de você passar pelos lugares, de você poder ver, de você poder ser visto, depois de você poder interagir com outras pessoas que gostam daquilo ali também. E, de uma certa forma, se inserir no meio artístico, que é uma coisa muito boa. E o grafite me proporciona também conhecer vários lugares, várias realidades, de outras formas. E eu acho que isso é uma coisa muito maneira do grafite, de você, de uma certa forma, estar presente na rua, de ver o que acontece ali, dependendo da hora, dependendo do lugar, porque de uma certa forma, socialmente às vezes ele te protege, às vezes não, mas tem muita gente também que gosta daquilo ali, que de uma certa forma incentiva. Isso é muito maneiro, assim, você vê alguém que gosta do seu trabalho e de uma certa forma você passar nos lugares e ver uma pintura sua, ou de ver uma pintura de alguém que você conhece e falar, caraca, maneiro, conheço aquela pessoa, e, enfim, acho que tem muito a ver também com a comunicação. Nesse workshop, eu vou passar para vocês um pouco do rascunho no papel, de como você desenvolver um desenho para depois você passar ele para o muro. Vou também dar dicas de escolha de nome, de como você escolhe um nome que vai te ajudar na hora de você passar o grafite para o muro. Tem também a escolha do material, de como você de repente escolher um material mais em conta e mais acessível para você. Também a escolha de cores para você utilizar e de técnicas diferentes que você pode utilizar no spray, que vai ajudar você a se expressar melhor, de repente fazer um traço mais longo, mais curto, mais grosso, mais fino, dessa forma. A arte do grafite é uma manifestação artística que acontece em espaços públicos. A produção é materializada em muros e paredes que compõem um ambiente urbano por meio de tinta em spray. Os grafiteiros expressam narrativas da cidade, questões diversas que atravessam a realidade social, propondo críticas e reflexões por meio de formas, cores e traços nos muros. Junto a outras expressões artísticas, o grafite faz parte da cultura popular do hip hop, que traduz as vivências da rua por meio da arte. Origem do grafite. A palavra grafite vem do italiano grafito, que quer dizer em latim e italiano escritas feitas com carvão, ou escritas feitas em parede. No idioma grego, a palavra vem graphein, que significa escrever. O grafite remonta à pré-história e às manifestações dos romanos antigos feitas nas paredes como forma de protesto. Com a evolução das técnicas de pintura na Idade Média, as igrejas passaram a usar essas práticas em afrescos, uma técnica de pintura feita nas paredes e nos tetos. No século XX, a arte mural obteve reconhecimento por meio de nomes como Picasso e Miró, que fortaleceram a expressão cubista. Há diferentes relatos sobre o surgimento do grafite da forma como é conhecido atualmente. O início e a expansão dessa arte são explicados por alguns como advindo dos movimentos contraculturais de estudantes parisienses em maio de 1968, pois esses jovens realizaram protestos políticos por meio de pinturas em muros.
Mas foi nos Estados Unidos, mais precisamente nas periferias de Nova York, que o grafite ganhou uma propulsão para ocupar ruas e becos em todo o mundo. Na década de 70, em meio à negligência, falta de planejamento urbano e expansão da criminalidade, jovens de bairros da periferia nova-iorquina passaram a difundir uma nova linguagem artística. Dessa forma, a arte do grafite, desde seu surgimento, se deparou com a necessidade de transgredir um sistema opressor. Trata-se, portanto, de um movimento contra a cultura dominante nas cidades. Não é possível identificar com precisão quem foram os pioneiros do grafite nos Estados Unidos, devido aos sentidos de marginalidade que caracterizam essa arte desde seu início. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os estilos de grafite. O grafite é formado por diferentes estilos e técnicas que possuem características específicas. Uma delas é o estilo em 3D, que caracteriza pinturas em 3 dimensões que utilizam efeitos de preenchimento de luzes, sombras, contornos e profundidades, materializando na imagem a ideia de movimento e realidade. Outro estilo, conhecido como trawap ou bombs, que é o estilo que a gente vai abordar nesse workshop, é usado em pinturas rápidas, com formatos arredondados ou quadrados e letras gordas, engraçadas ou deformadas. Temos também o white style, estilo sem definição, com letras entrelaçadas e uso de muita cor, o que dificulta a leitura. Tem também o freestyle, estilo livre, feito da forma que o grafiteiro preferir. O grafite atualmente. O modelo nova-iorquino do grafite girava em torno da distorção de letras, mas muitas novas abordagens surgiram desde então, expandindo os limites da cultura do grafite. Embora a lata de spray, ferramenta tradicional do grafite, continue sendo indispensável para os grafiteiros do mundo todo, as opções de material disponível hoje em dia são muito diversas e têm ampliado a esfera de ação dos artistas. O surgimento da internet também desempenhou um papel interessante na evolução do grafite. Apesar de alguns artistas evitarem esse novo meio, afirmando que a experiência direta da arte é crucial, muitos grafiteiros e seus seguidores o receberam de braços abertos, como um campo de ação suplementar. Em vários países, esses bancos de dados e imagens são um importante meio de acesso às influências de outras partes do mundo. Antes da evolução da internet, diferentes continentes, cidades e até mesmo bairros possuíam suas próprias culturas de grafite. Essas diferenças locais, de certa forma, existem até hoje, mas têm sido inspiradas por estilos de todo o mundo. Para países como a África do Sul e a Rússia, que os artistas tendem a não incluir em suas viagens e onde muitas vezes é impossível obter livros e revistas sobre grafite, latas de spray e bicos de boa qualidade, a internet pode oferecer possibilidades inestimáveis. Os vários aspectos históricos do grafite e as diferentes formas e técnicas hoje disponíveis tornaram necessário agrupar todas as tendências de estilo sob o termo grafite. Muitos artistas tendem a se distanciar dessa palavra porque acham que ela não é contemporânea. Além disso, muitas vezes ela evoca imagens de vandalismo e desfiguração, ou então é utilizada como um termo genérico para a arte de rua. Consequentemente, muitos artistas preferem definir seu trabalho como arte em aerosol, pós-grafite, neografite e arte urbana, com o intuito de se diferenciarem um dos outros. São Paulo e Rio de Janeiro são os centros de movimento do grafite no Brasil, ostentando grande número de artistas, tipógrafos, elogiados internacionalmente. Apesar de nova, essa cena exerceu a influência mais significativa sobre os estilos mundiais de grafite nos últimos anos. Introduziu um tipo completamente novo de letras arredondadas que, caracteristicamente, não são pintadas por cima de outros trabalhos, em sinal de respeito. Em vez disso, são executadas acima ou ao redor de outros trabalhos. O Brasil também é famoso por sua pichação, um estilo alongado e críptico de escrita que se originou em São Paulo. Seus praticantes, conhecidos como pichadores, colocam suas vidas em perigo para alcançar o topo dos edifícios e não deixam passar em branco nenhuma fachada. Uma referência clássica do grafite brasileiro é o artista Binho, um dos primeiros artistas grafiteiros da América Latina. Começou a grafitar em 1984. Seu tradicional estilo old school retrata uma barata, salientando os preconceitos e as resistências em relação ao grafite no terceiro mundo. Ele também publicou uma revista de grafite, a Documento Grafite, e teve sua própria marca de roupas, a Terceiro Mundo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas referências que eu utilizo no grafite.